Imagine você acordar em um quarto de hotel e não sabe onde está. Em que dia é hoje? Ou quem é a pessoa deitada ao seu lado? Pior, você não consegue criar nenhuma memória nova que dure mais do que alguns minutos. Tudo o que você sabe é que sua esposa foi assassinada e você jurou caçar o culpado. Esse daí Uhum. brevemente, né, o que É, acontece no filme, um dos maiores sucessos do Christopher Nolan, né? O sim, filme dos anos 2000, que aqui no Brasil ele chama de Amnésia, né? Mas o amnésia, título original dele é Memento, memento. um thriller psicológico, Sim. criminal, um dos Uhum. melhores já criados. Então, é assim. Eu esqueci o que eu ia contar agora. Você pode me lembrar? Você tá esquecendo coisas muito rápido, né? Por que será? Mas vamos lá, né? Amnésia, um filme Amnésia de 2000 de 2000. Christopher Nolan, Christopher mesmo Nolan. diretor de Batman Begins, né? Uhum, Batman Cavaleiro das Trevas, sim. Tenet, né? E vários outros sucessos, né? Uhum. Estão por aí. Vamos lá então Lembrou? contar um pouco da trama deste fabuloso filme, Que filme? Amnésia. 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 Então vamos lá. Vamos lá. Bom, esse aqui é um dos filmes que foi pedido aqui, né? Pelo nosso público, né? O Arnaldo Firmino. Firmino. E ele pediu esse filme do Christopher Nolan porque é um dos filmes que ele mais gosta, né? E a gente realmente assistiu esse filme. Eu já tinha visto esse filme há alguns anos atrás, né? Esse filme eu nunca tinha visto. Primeira vez, Primeira né? vez que eu assisti É um esse dos filme. filmes mais, assim, mais legais, assim, né? Porque ele mexe muito. Ele é um filme que mexe com a sua imaginação, né? Sim, Ele, assim, ele não é construído de um jeito comum, né? né? Então vamos falar primeiro do que fala esse filme, né? Esse filme fala de um problema de saúde que o personagem tem, né? Sim, Que ele esquece, né? As memórias recentes, né? é. Seria tipo. Tem um nome, é que agora eu me esqueci. Ele esqueceu, tá esquecendo rápido, esquecidinho, não é? É amnésia anterógrada. Amnésia, é uma amnésia, não deixa de ser uma É que amnésia, é né? assim, né? É uma Anterógrada. amnésia, mas É, assim, ele esquece não coisas do passado, coisas do presente em questão de minutos. Então, tem sim, coisas assim que passa 2 minutos ele já é, esquece. E usam isso para prejudicar ele, né? é Durante o verdade, filme, é né? verdade. Então vamos falar dos atores que fazem parte desse filme, né? É, O principal é o Guy Pearce, que ele é o Leonard Shelby, né? esse é o Que é o protagonista. Lenin. O O Lenny, o Lenin. Lenny. Lenny! Aí você tem o policial, né? O detetive, né? É, Safado, ele é o né? polícia, né? O Joey É, Pantaliano, que ele é o Ted Gumbel, é. né? Que é o Dee lá, o Dee, né? Ele se aproveita, né? Aí você tem a menina que fez o Matrix, vamos conhecer por causa disso daí, que é a Verdade. Carrie Ann Moss, que é É. a A Natalie, né? Natalie também se Também aproveita. todo mundo se aproveita dele, né? É, Coitado, ele tem um problema de é saúde, né? complicado, né? E tem a mulher dele que foi assassinada, né? Que é a Georgia Fox, que É, é a mulher do Leonard. é. Essa atriz, ela foi conhecida também porque ela fez a série CSI, primeira temporada do CSI, Uhum, né? Então ela fazia uma das personagens principais ali, né? é. E tem também um outro personagem aqui que mais pra frente você vai entender porque ele não é um personagem de verdade, assim, Não, né? não é. Vamos dizer. Ele é o ator é o Steven Tobolowsky, O que é o Semi. Sammy, né? É, Esse personagem é muito importante, né, para entender o filme. sim. Então vamos falar a história, né? Um resumo da Um amnésia, resumo né? da Para amnésia, quem né? não se lembra, né? Vamos relembrar aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vou fazer um esforço para relembrar, né? Como começa a amnésia? Ou como termina a amnésia? Então, esse filme, ele começa da seguinte forma, Hum, né? Já no início ali do sim. filme, né? Ou no final. Ele está num quarto de hotel, né? Uhum. Porém, ele não sabe onde ele está, porque ele esqueceu, Tem amnésia. entendeu? Ele tem amnésia, Ele né? fala, né, pro cara E, lá, eu não tenho amnésia, né? Mas é, ele tem amnésia. e aí, ele vai falar com o cara lá, que é do hotel, né? O de barbinha, né? É o É o recepcionista, né? recepcionista. Ele vai falar com ele que ele esqueceu as chaves, né? Tudo, esse Uhum. lance todo, né? Uhum. E aí,
ele fala, aquele cara ali você conhece. Mas ele não conhece. Não, aí o cara vem e fala assim, Lenny, Lenny. é o Ted. Mas ele não sabe, ele não faz ideia de quem que é esse cara. Ele é o polícia, ele não conhece mais o cara. Mas aí ele não sabe que ele é polícia, né? Então, ele não sabe, porque o polícia se aproveita disso, ele sabe que tem esse problema. Exatamente. Né? Aí o polícia fala com ele, não sei o quê, aí fala que ele não pode confiar nas pessoas, né? Fala todo esse lance todo aí. Só que essa parte é muito importante, porque essa parte que é do começo do filme, o detetive entra no carro do Lenny, que é o carro que ele está, que é um Jaguar, né? E eles vão para um local mais afastado, mais abandonado, né? E lá nesse local abandonado, né? Ele esqueceu, ele não sabe quem ele é. Só que ele anota as coisas, né? Para não esquecer. Na verdade, o Lenny, ele lembra, ele sabe quem ele é. Ele não lembra as coisas recentes, mas sim as coisas de antes dele ter um acidente, ele lembra. Então ele sabe o nome dele, né? Mas ele anota tudo, né? Para não esquecer. Ele anota tudo no corpo, fazendo tatuagens, né? E ele tira fotos, né? Aquelas fotos Polaroid, né? E ele escreve embaixo, né? Anotações, né? Então, ele pega a câmera Polaroid e ele tirou uma foto do Ted, né? E ele falou assim, aqui não. Um visual melhor para tirar a minha foto, né? Aí tirou a foto dele. Só que esse detetive também, ele cometeu uma gafe muito grande, né? Porque o cara, ele é esquecido, né? E ele falou para ele assim, não acredite nas mentiras dela, né? Não confie em ninguém. Só que ele escreveu ao contrário do que ele falou. Ele escreveu metade só, ele pegou a foto do Ted e escreveu assim, não acredite nas mentiras dele. Ele escreveu isso daqui. Né? Escreveu isso. E ele já tinha anotado a placa do carro, que é a placa do carro do Ted, polícia, que é o polícia que ele deixou anotado lá, né? E ele faz até uma tatuagem, né? Com essa placa. E ele associou o Ted como o nome do cara, do criminoso que ele estava procurando, que ele queria matar. Então, nesse começo do filme, ele leva o Ted para esse lugar, né? E lá ele fala assim, acabou, é pra você. Eu te peguei, finalmente. Eu vou me vingar a minha esposa, né? Eu te peguei você, John. Ele fala o nome, acho que é John. John Dee. É John Dee que ele chama, né? O cara de John Dee. Aí ele dá um socão lá no Ted, ele cai. Aí ele fala, o Ted fala pra ele, você não sabe nem quem você é, você tá louco. Entendeu? Desmerece ele. Aí ele fala assim, acabou pra você, não sei o quê. Agora você vai pagar por todos, você vai pagar. Aí ele pega a arma que ele tá e ele atira. Ele atira e mata, o polícia. Só que essa cena também é importante porque, assim, você de primeira, ele não tá matando. Na verdade, a bala tá voltando, o sangue que escorreu tá voltando. E ele tá desmatando, cara. É tipo, a câmera, a cena ela vai fazendo ao contrário, né? É como se fosse, lembra na época do VHS, quando você apertava para ele voltar? Rebobinar. Tá rebobinando a morte do que ele fez. Aí você não entende, fala, mas caramba, ele matou, mas a bala tá voltando, o que tá acontecendo aqui, né? Aí tem um corte. Esse filme, ele tem vários cortes, né? Em cenas. E aí vai para uma outra cena. Só que a próxima cena que vai é muito curiosa, porque essa próxima cena ele tá com o carro, né? E ele para no estúdio de tatuagem. Que ele vai fazer a tatuagem da placa do carro do polícia. Onde ele vai tatuar ainda. Aí lá, fazendo o estúdio de tatuagem, aparece de novo o polícia dentro do estúdio. E fala pra ele assim, você tem outros lugares de tatuagem que você teve que escolher aqui, você tem que ir embora daqui. Porque atrás de você. Porque tem um polícia que tá na sua cola, não sei o quê. Aí dá roupa pra ele. Sai da cidade. Eles estão em Las Vegas, em Nevada, né? Ele pega a bolsa, joga a bolsa assim, mas ele não dá muito ouvido. E ele pega de novo a foto que ele tinha tirado e fala, não acredito nas mentiras dele. Ele toda hora, todo momento ele pega a foto e fica lento. Ele fica desconfiado já, porque esse cara aí, esse Ted,
Ele falou, esse cara aí não é confiável. Porque toda hora ele olha lá e fala, esse cara não é confiável, ele não é confiável. E ele começa a acreditar. Ele fala, não, eu escrevi pra me lembrar, esse cara não é confiável. E aí, ele vai para um bar, né? Com o carro, né? Só que chegando lá, quando ele encosta o carro, quando ele abre o vidro, a menina chama ele de Jimmy. Né? Mas vocês vão já saber logo quem é o Jimmy. Aí ela chama ele de Jimmy e ela fala assim, me enganei, eu pensei que era outro cara, entendeu? Aí ele entra no bar, ele fala pra ela que era pra ele tá lá no bar, né? Que ele tinha que estar lá, que tinha marcado um horário lá, tá? Né? E ela falou, não, é aqui mesmo, né? Aqui mesmo, tá. Mas em momento algum, ela fala pra ele que ela já conhece ele, entendeu? Ela também faz de sacanagem com ele, entendeu? E aí corta a cena de novo, aí nessa cena ele já tá no quarto com ela acordou já, ele também tá meio loucão. Ele dormiu, né? Com ela. Dormiu, Ele dormiu com ela, só que ele dormiu com ela na casa dela. Entendeu? Já sai do bar, já tá na casa dela. Na casa dela. E aí ele acorda já também assim, sem saber. Daí ela fala assim, você não lembra de mim e tal? Ele falou, não sei. Natalie. Daí ele pega lá a foto lá, Natalie, tá, legal. Aí ele pergunta pra ela, o que aconteceu com o seu rosto? Tá machucado, né? Você não sabe? Não. Foi ele me bateu. Ele quem? O Dodge. É Dodge. Só que tá se aproveitando. Por quê? Ela fala que foi o Dodge que bateu nela, que o Dodge é um amante dela, né? Fala que bateu nela, tudo, né? Ela fala assim, eu contei pra você e você falou que ia dar um jeito nele, né? Aí tem outro corte aí. Aí tem outro corte, eu curioso que agora vai pra uma outra cena, que ele tá fugindo do Dodge, entendeu? Que o Dodge ele dá um tiro no vidro do carro, né? E o Dodge o Dodge quer matar ele. E ele não sabe o porquê que tá atrás dele, né? E ele entra, ele vai lá até o hotel que ele tá, aí ele vê assim na foto, tá o número 6. Ele abate a porta, não é, ele bate no cara lá, não é naquela porta, é na 9. Ele vai na 9. Aí o quarto lá é o quarto dele. Então, ali na perseguição, é por isso que tem que prestar muita atenção no filme. E na perseguição, teve outro corte, ficou tudo preto e branco. Aí aparece uma outra cena que ele tá murrando o Dodge no quarto de motel, no banheiro ainda, parece que no banheiro, né? Que ele murrou o cara, ele pegou a arma do cara, né? Então, são cenas de corte ali que acontece todo momento do filme. Entendeu? Vale falar também que assim, esse filme ele é contado em duas partes diferentes. Sim. Uma parte é colorida, que são as cenas cortadas, né? Sim. E a outra parte são as cenas preto e branco. Né? Tem, de vez em quando aparece uma cena preto e branco. E aí, o tempo lá é diferente. Você começa a perceber que o tempo é diferente. Nas cenas preto e branco, ele tá no quarto do hotel e ele tá fazendo tatuagem com uma caneta. Parece um cara da cadeia, né? Ele faz com caneta Bic lá. Tatuagem. E começa a escrever as coisas pra ele não esquecer, isso, né? No hotel, não esquecer. Aí são várias cenas assim. Tem uma que o polícia chega lá e fala, e joga um envelope debaixo da porta, né? E aí ele fala assim, ele tava falando com alguém, né? Aí ele vê assim, escrito assim no braço dele, assim, né? Não atenda telefone, não confia em ninguém. Aí ele já desliga o telefone, ele tá falando com o polícia. E aí depois ele lê de novo a mensagem, não acredito nas mentiras dele, entendeu? E aí, toda hora fica essas cenas cortando, preto e branco e colorido. E aí, vai pra uma próxima cena, ele volta pra casa da Natalie, aí chega lá, ela começa a xingar ele, né? Ele entra na casa dela, ela começa a xingar ele não sabe o porquê, né? Porque ele já esqueceu, né? E aí ela entra dentro do carro, né? E espera um pouquinho, né? Ela volta. Ela acredita que ela fala para ele: você pode assistir televisão, comer alguma coisa, eu vou ter que trabalhar. Mas ela não vai. Ela fica dentro do carro esperando, porque ela sabe que ele tem esse problema de esquecimento. Passa alguns minutinhos, ele esquece. Aí quando ela volta, né? Ele pergunta: o que aconteceu com o seu rosto? Aí ela fala: você não lembra? Foi o Dodge que me bateu. Na verdade. Só que daí, então, aí tem um outro corte. Tem outro corte. E aí esse outro corte
é muito próximo já, porque tá na casa dela ainda, porque daí volta pra casa dela, onde eles estão discutindo, e ele que dá umas porradas na cara dela. Porque ela começa a zoar com ele, falar, e se eu falar que a sua mulher que morreu é uma piranha? É muito engraçado. E se eu falar que a sua mulher não vale nada? E se eu falar, você não vai lembrar de nada, daqui a 2 minutos você vai esquecer e vai ser meu amigo de novo. I can say whatever the fuck I want and you won't have a fucking clue, you fucking retard. Porque você é um retardado, é assim que ela fala com ele. E ele vai procurando um papel para escrever. E ela sabe que não tem nada, não vai achar, não vai dar tempo, e ela começa a zoar com ele. Aí ele fica tão irritado com ela que ele mesmo dá um tapa nela, né? Mas ela faz de propósito, né? Ela arma todo um jogo. Nisso tem uma outra cena que o polícia, eles estão conversando lá, que toda hora ele para na frente do carro, né? Essa cena sempre volta, né? E fala, ó, essa Natalie aí, você não confia nela não, cara. Essa mulher aí... É envolvida com drogas. Ela vai te trazer problema. Só que daí ele pega a foto e fala, não confia nesse cara. Então ele começa a criar na cabeça dele uma história que é assim, né? Na cabeça dele, a Natalie é uma pessoa boa. E o polícia que é ruim. E aí, na cena do polícia, ele fala, abre o vidro. Ele zoa ele pra caramba. Fala assim, não tem vidro. O vidro tá estourado. Aí ele fala, eu posso arrumar. O polícia fala, eu posso arrumar. Entendeu? E aí, vai pra uma outra cena, né? Que daí essa cena agora já tá quase pro final do filme, né? Ou pro começo. Aí vai pra essa cena, na onde ele conhece o tal do Jimmy e tal, né? Ele tá nesse lugar aí, que é o lugar abandonado, lá do começo do filme. Esse galpão, tipo uma casa, né? Galpão. Só que lá no começo do filme, lá no lugar abandonado, ele tá lá, mas o Jimmy, ele tá crente que ele vai encontrar com o Ted, que é o polícia. Né? Não é. O porquê? Porque esse Jimmy aí, ele que é o namorado da Natalie, ele é um traficante no filme. E o polícia tá atrás dele, né? Tá atrás dele. E o polícia usa o Lenny. O problema que o Lenny tem para fazer as missões para ele. É para fazer ele ir atrás dos caras, entendeu? Aí que você descobre que ele conta para ele. Daí ele fala, ó, na verdade... Não, primeiro é assim, ele dá um jeito no traficante. Ele vai lá, mata o cara, né? Ele mata o cara. Porque o Leonard, na cabeça dele, ele tá matando o assassino da mulher dele. E veja bem, ele mata o cara com a arma dele, porque ele tem uma arma, só que a arma dele é um revólver, né? Não é a pistola. A pistola que ele usa é do outro cara, que é o Dodge, em quem ele bateu, né? E a arma que ele tinha era um revólver, né? E ele tinha uma caminhonete mais antiga, assim, né? O carro que ele anda, o filme inteirinho, que é o Jaguar lá, bacanudo, é do traficante. E as roupas que ele usa também é do traficante. É do traficante, né? Também. E aí o polícia chega pra ele e fala, ó, você tá usando as coisas erradas, você tá usando esse carro, você tá usando essas roupas, né? Que é do Jimmy. E não é assim. Daí ele começa a falar, não, mas quem é você, né? O polícia. Daí o polícia explica pra ele, fala, não, eu sou o polícia que cuidou do seu caso. A sua mulher morreu há 1 ano atrás. Na cabeça do Lenny, acabou de acontecer. Aí o cara fala, o polícia fala pra ele, não, a sua mulher morreu há 1 ano atrás. E a gente já resolveu esse caso. Você pegou o assassino dela, a gente matou ele, e desde então eu tô usando você para fazer as missões para mim, porque você se tornou um bom detetive. E o polícia fala para ele o seguinte, ele já tinha matado o cara, já fazia mais de 1 ano, o cara que crente que ele tinha assassinado a mulher dele, né? Só que aí que tá, aí que você descobre que também tem um outro corte aí, antes de acabar, né, o final mesmo do filme, porque tem um personagem que é o Sammy, que é o personagem que ele criou na cabeça dele. Vira e mexe, ele conta essa história. Que ele conta a história do Sammy é o seguinte. Sammy Jenkins tinha esse mesmo problema, mas não era organizado. Ele escrevia um monte de notas ridículas e fazia a maior confusão. O Leonard, ele era um agente de seguros, né? Ele via a história da pessoa, se valia a pena, né? Se era verdade ou mentira, para entregar o seguro ou não. E na história que ele criou, né, que o Sammy, ele era uma pessoa que perdia a memória, ele né? perdia a memória, ele tinha um problema. Ele tinha o mesmo problema do Leonard. O mesmo é problema dele. E esse cara aí, o pessoal do seguro achava que ele estava
enganando, né, o seguro para pegar o dinheiro. Que esse problema não é um problema comum. Sim. Aí ele faz um teste com ele, que assim, ele tem que fazer testes para ver se ele é apto ou não, se ele realmente tem esse problema ou não. Sim. E ele se mostra um cara assim que ele não consegue ir bem nos testes. Né? Então, a mulher dele, para não perder o dinheiro do seguro, faz um teste com ele. Fala, não, ele vai lembrar. Porque ela pergunta para o Leonard, fala, você acha que ele tem esse problema ou não? O Leonard fala, não, eu acho que o problema é um problema psicológico, não um problema da mente, do cérebro dele. Aí ela fala, então eu vou fazer um teste com ele. Mas ela não conta. Ela fez um teste perigoso. Ela é diabética, ela tem que tomar insulina. E ele que aplica a insulina nela, o Semi, né? E ela fala, ele tá vendo televisão, e ela fala pra ele, tá na hora da minha injeção. Aí ele aplica. Aí ele fala, não vai doer nada. Aí ele dá a injeção. Aí ela volta o relógio 15 minutos. Volta o relógio, Semi, tá na hora da minha injeção. Aí ele pega, não vai doer nada, viu? De novo. Faz isso umas 4 vezes, né? Aí de novo ela volta o relógio e fala, Semi, tá na hora da minha injeção. Aí não vai doer nada. Ele dá de novo a injeção. E é umas 3, 4 vezes que acontece. Ela quer provar que assim, ele vai ver e vai se lembrar que ele vai matar ela. Então ele não vai continuar, só que ele não lembra. Ele não lembra. E o que acontece? Ela morre. Ela entra em coma irreversível e ela acaba morrendo. Só que aí que tá. Aí tem o corte, que daí volta lá no detetive na conversa dele com o Leonard, que é o Lenny, né? E o detetive. O detetive fala pra ele, né? Antes dele matar o detetive, ele fala pra ele, você que matou sua mulher. A sua mulher era diabética. Você deu insulina em excesso pra ela. O Semi foi uma pessoa que você criou, uma história que você criou na sua cabeça pra você não ver que você é a pessoa que matou a sua mulher. E na verdade, por causa dos seus esquecimentos. E na verdade, o cara que ele matou, que ele achava que estava procurando, era um bandido. Que eles já tinham pego. Que eles já tinham pego, que o Ted, na verdade, ele estava procurando, né? O Ted, ele ajudou o Leonard realmente, há um ano atrás, a pegar o bandido que matou a mulher dele, né? Só que ele se aproveitou desse problema de memória e ele fez várias outras missões usando ele, falando para ele, ó, você tem que pegar o bandido, e foi dando dicas para ele, mas que era de outros casos, né? E ele sempre achava que era o bandido que ele tinha que pegar. Aí não é. Então, mas aí que tá, olha a história como que é doido, ó. Que aí que tá. Por isso tem que prestar muita atenção. Vamos lá. Se um bandido matou a mulher do Lenny, como que um bandido pode ter matado a mulher dele se ele já tinha matado a mulher dele dando insulina para ela? Entendeu? Não, então, pelo que passa no filme, parece que é o seguinte, a mulher dele já estava morta. Então. Só que os caras entraram na casa dele, ele estava sem memória, ele não lembrava de nada, foi quando ele teve o primeiro esquecimento, né? Aí, os caras pegou ela e matou ela e fez coisa pior com ela. Só que ele viu, e ele pegou a arma do bandido e matou um, eram 2. Só que o outro veio por trás e bateu a cabeça dele no chão. Aí que ele começou a perder a memória. Então, como que isso pode ter acontecido se ele matou já a mulher dele dando insulina? Exatamente. Você tá entendendo? Essa história, ela não é uma verdade. Então. Essa história, o polícia inventou para ele fazer os casos para ele. Então. Porque o assassino da mulher dele realmente foi o Leonard. É isso. Que ele matou sem querer. É isso. Porque ele esquecia. Então é um filme bom, é um filme que tem muita psicologia, só que é um filme que você tem que prestar atenção do começo ao fim, porque tem bastante trechos assim. Sim. Então agora a gente vai contar, né, sobre esse filme, né? A gente falou o resumo, né? Sim. Agora eu vou contar sobre o filme, né? Primeiro, qual é a nota que você dá para esse filme? 9 para esse filme. 9, por quê? É assim, o filme é bom, entendeu? Eu assistiria de novo, assistiria novamente. Sim. Mas eu dou uma nota 9 aqui, o porquê? Eu acho que faltou um pouco mais do roteiro de saber o que aconteceu com a Natalie depois, né? Então faltou esse desfecho, né? Eu achei, né? Sim. Ó, pra mim, a nota desse filme é 9 também. Mas é porque, assim, é um filme muito bom, né?
O máximo aqui é 10. Então foi muito bom. Mas, o que acontece? Eles são 2 filmes. A gente viu, que nem você viu pela primeira vez. Você viu um filme. Porque esse filme, o grande segredo é, ele tá cortado de trás para frente. Sim. O começo do filme é o final. Então você não entende o filme de primeira. Só vai entender o filme na última cena. É verdade. Então é assim, foi o teste que eu fiz com você depois. A gente viu o filme, aí você falou, esse filme eu acho que é um 8,5. Aí eu falei, então você volta e vê a primeira cena de novo. Aí você viu, aí o entendimento foi diferente, porque você já sabia que aquela cena era o final. Era o final. E aí o filme é outro. Então assim, eu já vi esse filme uma vez e eu revi de novo. Então é um filme diferente, porque você começa a ver, pela segunda vez que você vê ele do começo pro final de novo. É um filme que mexe com a sua cabeça. Ele é um quebra-cabeça, exatamente. Na verdade. Ele é cortado, o Christopher Nolan cortou o filme em cenas, e em momentos diferentes, e passa em 2 faixas de tempo, a colorida e a preto e branco. Somente para você ficar confuso igual o Leonard. Porque você esquece cenas igual ele. Porque o negócio tá cortado de forma diferente. Então o que acontece com a Natalie? A Natalie é mostrado no filme. A Natalie, ela fica lá no restaurante. Ela engana o Leonard, né? Para poder ele matar o amante dela. Já morreu o Leonard, ele matou o traficante que era o namorado. O amante dela, ele não matou, mas ele prendeu, né? Amarrou. E o policial ajudou ele a levar para fora da cidade. Então ele deu um jeito no problema da Natalie. A Natalie só queria isso do Leonard, que acabasse com o problema do que o cara ia matar ela. É com o problema dela, né? A Natalie, ela era traficante também. Porque tem uma cena que mostra uma loirinha lá, né? Aquela loirinha, ela era uma pessoa que estava usando droga, né? Uma garota de programa, estava usando droga, que era amiga da Natalie. Por isso que ele vai encontrar com a Natalie. Ele não tem nada a ver com a menina lá. Não tem. Entendeu? Então, assim, esse filme, se você ver de novo, você vai entender de outra forma, entendeu? As the film progresses, the color sequences become a little bit less intensely subjective. I think towards the end of the film, we really start to step outside his head a little bit and start to question some of the things we've been told about this character, or some of the things he's told us himself. The black and white scenes, on the other hand, as the movie progresses, they become less and less objective. We start to get more and more into his head as he exists in this motel room. And in fact, then the black and white and the color scenes actually meet towards the end of the movie. And I think these two perspectives, the objective and the subjective, the backwards running narrative and the forwards running narrative, they actually meet at what is the end of the movie. Ponto interessante desse filme é o seguinte: ele é feito para te deixar confuso como personagem, né? E no final você vai entender tudo. Você entende que o policial, ele tá usando a doença do Leonard, que é para se aproveitar, né? E o Leonard cria toda uma história para não aceitar que ele matou a mulher dele. No fundo, ele sabe que ele matou. E no fundo, a perda de memória é decorrente desse trauma que ele tem, entendeu? Desse problema, né? Desse problema. Porque até então ele não tinha problema de memória. O problema de memória começou quando a mulher dele morreu. E uma curiosidade desse filme, que tudo começou, né? Porque o irmão do Christopher Nolan, né? Ele tava fazendo uma viagem para Chicago, né? E a viagem dele a Chicago, que é nos Estados Unidos, né? De Chicago a Los Angeles. É o Jonathan Nolan, né? Que é quem escreveu o roteiro desse filme. Sim, então. Ele contou ao irmão dele, né? A ideia de um conto, né? Que estava escrevendo chamado Memento Mori, né? Memento Mori. Memento Mori. Que é o nome do filme, que no filme original chama Memento. Memento Mori, né? E aí o Christopher adorou, ele gostou curtiu essa ideia de doido, né? E começou a adaptar o roteiro, né? E virou o filme, né? Para o cinema, né? Então é uma ideia que surgiu, assim, numa viagem, né? Sim, uma viagem ali, surgiu a ideia e eles fizeram. E virou um sucesso. Virou um sucesso. Aí a outra coisa é essa daí, das 2 linhas de tempo, né? Stuff is the black and white stuff. This is color, and this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. Porque é um negócio que eles criam para dar essa confusão em você também, né? Sim. Então, para você entender o filme, essas partes preto e branco
são importantes, porque elas acontecem no tempo normal do filme. O que está de trás para frente são as cenas coloridas, né? Então isso daí gera uma confusão. Ele cria uma ordem inversa, né? Ele pega a ordem cronológica do filme e inverte. Inverte tudo. Por isso que as primeiras cenas lá acontecem de trás para frente também. Para você entender que o filme tá ao contrário. E agora uma curiosidade boa, um easter egg bom, para quem tem o DVD original do filme, né? Que no lançamento do DVD original desse filme, né? Havia um menu secreto lá, né? Escondido, que se o usuário respondesse um teste psicológico que tinha lá na tela, né? Na ordem correta, né? Eles liberavam o filme. O DVD liberava o filme na ordem certa. Para ser assistido na ordem cronológica normal. Não ele cortado como ele é original, né? Na ordem certa. Da forma que você vê pela segunda vez, você vê na forma correta no seu cérebro. Sim. Só que o filme já entregava isso, né? Mas você tinha que passar no teste. E só tem isso no DVD. No DVD. Né? Isso era um bônus, né? Que vinha no DVD. Só lembrando que é um filme dos anos 2000. Hoje em dia achar um DVD original difícil, desse né? filme é mais difícil. Né? Outra curiosidade é que esse filme, apesar de ser um filme complexo, né? Até de ser gravado, porque teve que ser cortado, né? De várias cenas diferentes, ele foi gravado em apenas 25 dias, né? E o orçamento dele foi um dos mais baixos para filme dos anos 2000, que foi 9 milhões de dólares. E esse filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano. E se tornou um dos maiores sucessos da carreira do Christopher Nolan. A gente pode dizer que o Christopher Nolan ele é esse grande diretor que a gente conhece hoje por causa desse filme, né? Que abriu portas para ele. Abriu muitas portas para esse filme. O ponto aqui que a gente vai entrar agora, né, é a análise do filme, né? Que esse filme ele cabe bastante coisa para a gente falar nessa análise. Primeiro, esse filme, a intenção dos irmãos Nolan, né, foi levantar a questão da gente, que é o seguinte, as nossas memórias, né? Sim. As coisas que você lembra, né? E as coisas que você quer esquecer. Por quê? Porque assim, a nossa memória funciona de uma forma muito interessante. A gente tem duas memórias, né? A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Longo prazo é aquelas memórias que você lembra da sua infância, dos seus pais, né? Da sua família, né? As memórias boas, né? Então, exatamente isso que a gente vai entrar. Não quer dizer que são memórias boas, são memórias antigas. As novas são memórias recentes, de coisas de minutos, né? Segundos, horas, né? Essas memórias, elas fixam menos, né? Você tem que ter um trabalho maior para fixar. As memórias antigas, como elas são mais antigas, você cria conexões, sinapses, né, no cérebro, que mantêm elas mais duradouras. Por isso que pessoas que têm problemas de saúde como Alzheimer, né? Que perdem memória, as memórias mais novas perdem primeiro que as mais antigas. A questão que o Christopher Nolan e o irmão dele levantam nesse filme é o seguinte, que é um problema real. Um problema psicológico, né? Que é assim, as memórias que a gente tem de longo prazo, que as memórias antigas, né? Como você falou, são memórias boas, né? Então, mas o filme levanta a questão que é o seguinte, o nosso cérebro cria memórias falsas para deixar a gente feliz. Então, nem sempre o que você lembra, que são as memórias antigas, aconteceram da forma que você lembra. Então, o nosso cérebro, pode-se dizer que ele trabalha como um HD de computador. Exatamente. Porque as memórias que ficam infectadas no HD são os big block, né? Que é chamado de big block lá. Sim. Né? Que são as memórias perdidas ali, que não dá mais para recuperar. Entendeu? Quando um HD morre, né? Sim. Só que o que o nosso cérebro faz, melhor que um HD, ele pega essas memórias corrompidas e cria conexões, historinhas, né, para fazer sentido. Então tem memória que você pode ter no passado, você fala, nossa, que negócio que aconteceu há 15 anos atrás, foi tão divertido aquela festa que eu fui, só que na verdade aquela festa não foi tão divertida, entendeu? Só que o seu cérebro cria aquela conexão para falar, não, foi legal, entendeu? Foi uma festa boa. Só que a sua mente cria isso daí. Então, nossas memórias sempre vão ser assim, mais positivas do que elas foram realmente. Porque o cérebro ele não lembra da forma correta, né? Ele lembra de forma... cria um filme mesmo, uma história, uma narrativa, né? Então, as memórias estão sempre modificando, entendeu? É um vilão, né? Não é que seja um vilão. Ele faz para você se sentir bem.
Por quê? Porque tem um problema que a gente tem que se chama trauma. Se a gente viver... A vida inteira da gente é feita de traumas e coisas boas. Se a gente viver só com os traumas, lembrar só dos traumas, a gente fica doente. Então é uma forma do cérebro proteger a gente. Isso entendeu? mostra muito no filme. O filme é sobre isso, porque o Leonard, ele cria uma memória falsa, né, de que alguém matou a mulher dele, né, para ele não ter o trauma de lembrar que ele matou a mulher dele sem querer. Isso daí é interessante. E ele cria memória falsa o tempo inteiro. Que nem quando ele escreve nas fotos, né, ele escreve uma frase, depois escreve outra, e ele cria uma história que não aconteceu. Quando ele mata o polícia, de bobeira, porque o polícia tá usando ele, mas o polícia é amigo dele. E ele mata porque ele acha, né, que ele tá mentindo para ele e ele é o assassino da mulher dele. Mas é que a polícia fez um negócio perigoso ali. Ele brincou com uma pessoa que tem um problema, uma doença séria. Um problema sério, né? Exatamente. Então, assim, o polícia mereceu? Mereceu. Mas foi de bobeira, porque não precisava, entendeu? Então, assim, isso quer dizer que as nossas memórias traem a gente o tempo inteiro. Então, não é que você lembra de uma coisa do passado, com aquela nostalgia boa, que foi realmente bom, entendeu? O cérebro cria uma memória falsa. Para você suportar viver no mundo atual, entendeu? É sobre isso esse filme. É sobre memórias, né? Sobre coisas que você quer esquecer, coisas que você precisa esquecer e coisas que você, às vezes, vai ter que lembrar para poder continuar vivendo. Entendeu? Mas é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo. Deixe seu comentário aqui, né? O que você acha desse filme, né? E qual outra sugestão de filme que você tem pra gente comentar aqui no canal, né? Deixa o like é importante também, né? Compartilhe o vídeo, né, para outras pessoas, né, assistirem. E nos vemos no próximo vídeo, né? E queremos saber de vocês aí, comente aí qual filme que você quer que a gente traga pro canal, se vocês gostaram desse filme. Né? Qual é o seu filme favorito pra gente vir comentar aqui, né? Você vai correr atrás do DVD original desse filme, sabendo que tem um easter egg secreto ali. Legal, né? Vale a pena, né? Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece e acompanha a gente sempre aqui no canal, que tem vídeo novo sempre. É isso daí. Até a próxima. Valeu, falou.